fazer esta pergunta. De facto, no território onde eu estou no momento, tem-se gerado ao longo dos tempos um sentimento, que não vou agora aqui considerá-lo porque não é local, mas temos tido algumas novidades ultimamente, nas quais nos têm deixado, de alguma maneira, mais contentes, de que, a pouco e pouco, aquele território começa a fazer parte do mapa da cidade. E a pouco e pouco, de facto, há coisas a acontecer e que nos fazem, de alguma maneira, ter alguma confiança no futuro. E, de facto, se juntarmos algumas das intervenções do Sr. Presidente da Câmara nos últimos tempos, de que, de facto, aquela é a zona da cidade que falta reabilitar, portanto, estamos a falar em todo o território entre, praticamente, Santa Apolónia e o Parque das Nações, de facto, tem sido dado passos para dizer às pessoas que, de facto, é isso que estamos a tentar fazer. E um desses passos foi conseguido, quanto a mim, com a implantação nos antigos terrenos da manutenção militar do Hub Criativo do Beato. O Hub Criativo do Beato, segundo aquilo que toda a gente entende que deve ser, vai trazer para ali empresas de criativos, novas tecnologias. Portanto, acho que um público-alvo de certeza que iria beneficiar com a introdução de uma estação destas naquele território. Até porque estamos a falar de uma zona muito extensa entre o Parque das Nações e a zona ribeirinha, e de facto eu não estou a ver as pessoas a deslocarem-se para um lado ou do outro para poderem usufruir disto. Já antes da questão do Beato, já considerava essencial, quando começámos a ouvir falar desta rede, já considerava essencial, até porque nós temos uma zona, temos algumas zonas bastante visitadas, posso dar como exemplo o Museu do Azulejo, que é só um dos museus mais visitados de Lisboa. Pronto, mas temos várias escolas profissionais, temos os serviços sociais da Polícia de Segurança Pública, temos a ARCO, temos os serviços centrais do IFP. Pronto. Existem um certo número de razões que nos fez interessar por este projeto, dar contributos, e já os demos várias vezes, e de facto consideramos que é essencial. A questão do Hub do Beato, acho que vem-nos dar, o Hub Criativo do Beato vem-nos dar ainda mais razão, e de facto as 3.000 pessoas que se acha que em princípio vão usufruir daquele espaço em termos profissionais, se calhar era da nossa parte uma mais-valia, dar-lhes a entender que estamos a pensar neles para o futuro. Ok, obrigadíssimo. Passávamos ali. Ninguém quer, então pronto, tem que ser. Senhora moderadora. Então, se me permitem, eu aproveitava para dar os parabéns pela apresentação ao João Dias, ao Pode só identificar-se. Bruno Palma, da Assembleia de Freguesia do Beato. Um bocadinho, aproveitando a reboque aqui do que disse o Presidente disse, o Silvio Raia, dizer que Lisboa tem 3 grandes eixos turísticos. Tem o eixo central da cidade, a Avenida Liberdade e a Baixa e Belém e a Expo. Com esta proposta, em que eu não me revejo na totalidade e sou utilizador de bicicletas, e vou fazer uma maldade, vou-me inscrever digamos, no lançamento, e depois vão-me explicar como é que eu vou do Beato à Expo todos os dias buscar uma bicicleta. Impossível. Quer dizer, o que está pensado aqui, eu percebo qual é o que está pensado, agora o desafio que eu lanço é pensarmos na bicicleta e nos benefícios intangíveis da bicicleta, que é trazer pessoas a vivenciar os locais. Se nós não trouxermos pessoas para a zona oriental de Lisboa, a zona oriental de Lisboa não respira, não vive. Vamos continuar a ter carros. Nós recentemente, no ano passado, ganhamos um orçamento participativo que visa o quê? Mapear o roteiro do património da zona oriental de Lisboa. Estivemos a semana passada com os responsáveis da cultura no terreno. A bicicleta pode ser o veículo, a bicicleta e a Carris, eu sei que está aqui o Presidente da Carris, o professor Tiago Farias, e portanto vou aproveitar também para dizer que era uma oportunidade fantástica juntarmos a parte cultural, e o cultural no sentido não estrito, mas lato. A Fábrica da Nacional é um monumento, recentemente é património industrial da freguesia.
o Convento do Beato é outro local de interesse. Enfim, não me vou largar aqui com os locais para dar oportunidades a outros. Mas a ideia é esta. A bicicleta é estratégica, estes meios de locomoção suaves são estratégicos para trazer pessoas. Quando nós dizemos aos turistas, olha, não vir só para a esquerda quando chegam a Santa Apolónia, vir também para a direita, venham conhecer a outra parte da cidade. Esta parte da cidade, se vocês não criarem uma muleta, uma alavanca para que as pessoas vão lá, as pessoas não vão. Nem placas há. Portanto, nós precisamos de placas a sinalizar os monumentos, precisamos de roteiros para que as pessoas se possam deslocar no espaço, portanto, identificar o património que temos. A Câmara vai fazer isso. Agora, o desafio é que, a partir das paragens de carris e a partir dos pontos das bicicletas, sejam identificados roteiros para que as pessoas se possam movimentar no espaço. Isto é fundamental. Quer deixar alguma pergunta? Ou... Não, a questão é... Quero. Isto é o ponto prévio. A questão é... O que é que vai ser feito concretamente? Nós enviámos a semana passada e quando reunimos na Câmara consigo, deixámos 3 pontos estratégicos na zona oriental de Lisboa. Eu recordo, em frente à Junta de Freguesia, ao pé do Museu do Azulejo, entre o Museu do Azulejo, o Arco e o Teatro Ibérico, portanto são sítios onde existem utilizadores. Mais à frente, na Alameda do Beato, onde a Câmara vai fazer uma grande intervenção de requalificação da Alameda do Beato, e mais à frente, no Poço do Bispo. Estas são as nossas propostas. Pedimos, por favor, para das 140 estações, se nos podem dispensar 3. Muito obrigado. Entre o Beato e o Maravilha. Obrigadíssimo. Eu aproveitava a passar ao João para umas elucidagens sobre estas questões. Portanto, rápido, as perguntas do Filipe Moura. Ora, muito bem. Antes de mais, obrigado pelas questões. Filipe Moura, do Instituto Superior Técnico. Política de comunicação, sim, é uma peça-chave e até mais do que comunicação. Há aqui muito trabalho de sensibilização, ou seja, para além deste trabalho com a comunidade beta-testa, de recolha de feedback, depois nós temos pensado, e já estamos a trabalhar com a Prevenção Rodoviária Portuguesa, uma campanha de segurança rodoviária, no sentido de trabalhar junto de peões e de automobilistas, consciencializá-los e prepará-los para a entrada de forma mais visível e se calhar mais presente do novo meio de mobilidade na cidade, que é o bike sharing e, de modo geral, o uso da bicicleta, de modo que isso será feito antes do arranque do sistema, depois lá mais próximo do verão. Por outro lado, associado ao programa e no website do programa, haverá naturalmente também vídeos, não só demonstrativos de como é que funciona o sistema de bike sharing, como é que pode usar, mas também toda a parte de como é que se deve usar e andar de bicicleta em segurança, por um lado, e vamos nos locais identificados no mapa onde vão haver estações, ter uma relação próxima com as comunidades locais, com as escolas, com os residentes, com as empresas, vamos fazer trabalho local de comunicação nestes locais para sensibilizar e para despertar as pessoas para a existência de um novo modo de transporte que vão poder utilizar. Quanto à partilha de dados, ou seja, a IMEL faz parte do protocolo que a Câmara Municipal de Lisboa tem para a política de dados abertos, de modo que nesse protocolo, para além de um conjunto de dados associados ao estacionamento, vamos também disponibilizar um conjunto de dados associados à utilização de bicicleta. Eu falei muito sumariamente que as bicicletas têm GPS e o facto de todo o sistema ser, digamos assim, digital, permite nós termos informação muito útil, de facto, deste meio de transporte. E que nos permite, de facto, saber para onde é que as pessoas estão a deslocar, de onde para onde, se usam ciclovias, se não usam. E isso é informação muito útil para nós podermos permanentemente melhorar o sistema e melhorar o serviço prestado. E, de certa forma, para, digamos assim, a policy urbana é muito interessante também para as universidades serem parceiros e, com base nisso, desenvolverem estudos. E uma ideia que nós tínhamos, eu não queria muito falar disto porque ainda é uma ideia, não é? E gosto de falar de coisas mais concretas que vão acontecer, mas uma ideia que tínhamos era depois também permitir que as universidades e outros parceiros, que com base nestes dados, eles próprios nos pudessem desenvolver aplicações ou desenvolver funcionalidades que nós depois pudéssemos acoplar ao sistema, de coisas que nós não pensamos, mas porque existe uma bicicleta, porque existem sensores na bicicleta,
porque existe GPS, porque existe uma série de informação de pontos de partida, de largada, de chegada, de horários, de rotas, aí acho que há muito, digamos, que se pode fazer para melhorar o serviço, de modo que isto é o que está assim pensado. Quanto à questão e ao Silvino Correia e o Sr. Bruno Palma relativamente ao Beato, eu se calhar vou aqui começar com uma pequena brincadeira, mas também tem um pouco de verdade. Nós na EML estamos habituados a que nos digam: epá, não venham para cá, pá, vocês desapareçam. De modo que eu ter pessoas a dizerem venham para cá é uma boa, também, pronto, é sempre uma boa notícia. Por outro lado, ter pessoas e ter freguesias que veem com bons olhos o projeto e que o querem, também acho que é muito positivo e não deixamos de o notar e salientar e de agradecer. Agora, como se costuma dizer, Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? E naturalmente eu percebo a questão como colocaram. Das 140 apanham cá 2 ou 3. O problema é que isto não funciona assim. Ou seja, isto de facto tem que ter uma lógica de rede, tem que ter uma lógica integrada, tem que haver distâncias mínimas entre estações, ou seja, em nenhuma parte do mundo, e não funcionaria a gente dizer, ok, vamos lá fazer o favor, seja a que território for, e pôr aqui 2 estações. Não iria servir, honestamente, ou seja, de facto, o que tem que acontecer é quando, de facto, houver uma expansão com uma série de estações, porque há critérios muito estudados para o sistema funcionar, para as pessoas o usarem, para ser conveniente, tem que ter, digamos assim, uma malha de densidade mínima, tem que haver distâncias máximas entre estações. Não pode ser assim uma coisa, perdão, mas um bocadinho desgarrada, de modo que fica registado o pedido, não é? Não consigo responder se agora temos margem para fazer toda essa zona, mas uma coisa grande, quando se fizer tem que ser bem feito, porque senão acaba por ser perverso e é pior a emenda que o soneto. Mas, de certa forma, vemos e agradecemos que haja essa vontade de expansão. Tem toda a razão quando diz, quando a população do web criativo do Beato é um segmento de população muito potencial utilizador desta ferramenta, desta solução, sem dúvida, e de facto temos que trabalhar para coordenar, eventualmente, timings, para quando ganhe expressão e dimensão populacional, em particular o web criativo, e algumas das escolas, nesses locais então se faça um estudo aprofundado de ter um conjunto de estações. Acredito que não possa ser já, sinceramente, para este início de verão, mas fica ao registro e acho que teremos condições para trabalhar nisso mais adiante. Muito bem, o registro já estava feito, de qualquer maneira, e é realmente congratulamos muito com a vontade, né, que os nossos parceiros têm de acolher. Faz parte da expectativa como foi planeado este sistema, expandir. Houve realmente limitações quando se fez, nós gostaríamos todos que o sistema de bike-sharing estivesse alargado a toda a cidade, mas há várias razões para isso não poder ter acontecido nesta primeira fase, mas estamos aqui todos, esta plateia mostra que há realmente muito interesse na solução. Eu passava então agora a palavra a estas 3 pessoas que se inscrevem a seguir. O nome, se faz favor. Ana Pereira. Olá, boa tarde. Eu tenho uma série de perguntas, mas são rápidas, não vou elaborar. Eu queria saber aquela questão da redução do tráfego automóvel e as suas externalidades. Só se verifica se o shift modal para as bicicletas vier do carro e não dos peões, dos transportes públicos e dos outros ciclistas que usam as suas próprias bicicletas atualmente. Gostava de saber que medidas é que estão a ser tomadas para assegurar isso mesmo. Queria também perguntar de que forma é que é a opção por colocar estações na zona ribeirinha, num circuito de lazer, se coaduna com a função de transporte público e de que forma é que se enquadra na promoção do empreendedorismo na cidade, se compete de forma desproporcional com os operadores económicos já existentes. Queria também saber como é que vão resolver a questão do capacete nas elétricas. Tenho curiosidade de saber qual é o preço do desconto de 20% conseguido na adjudicação, ou seja, o que é que isso vai custar. E finalmente, o que é que a EML está a fazer a nível da oferta de estacionamento residencial para bicicletas nos seus parques, de forma a resolver o problema logístico de quem usa as bicicletas, quem usa as suas próprias bicicletas e tipos de bicicletas não oferecidos pelo bike sharing. Obrigada. Obrigado, Ana. Eu ia pedir às pessoas para se limitarem a 2 perguntas. Eu sei que a Ana tinha ali mais umas 15. Passamos para a próxima round.
E temos ali mais 2 pessoas inscritas. Foram ultrapassadas, peço imensa desculpa. Depois temos aquele senhor e lá atrás mais uma. Não, força. Vai, deixa. Boa tarde, o meu nome é Ricardo Ferreira. Eu sei, a menos que esteja desatualizado, em Barcelona, por exemplo, só o sistema só está disponível aos residentes da região. Porque é que em Lisboa optaram por isso? Vai um pouco na senda da pergunta que a Ana fez, ou seja, vão entrar em concorrência com operadores privados. Qual foi o racional que vos levou a seguir essa opção? E também um pouco na senda da pergunta que a Ana Pereira fez, as 4 primeiras fases de implementação do projeto são em zonas ML, onde o estacionamento automóvel é controlado pela ML, ou nem não necessariamente em todas? Obrigado. David Valve, Faculdade de Arquitetura. Eu tenho uma pergunta que na realidade tem a ver com, enfim, começa no Beato e acaba aqui na questão da Ana e do Ricardo, que é o que para mim não é claro, é qual é a visão estratégica do sistema. Para que é que isto serve? Ou seja, numa lógica de um sistema de transportes multimodal, como é que vocês veem o sistema de bike sharing? Porque de facto, olhando para o mapa, vocês estão a pô-los nos sítios onde já há melhor acessibilidade em metro, por exemplo. Até aí não há necessidade. Sendo as bicicletas elétricas, e eu sei que o caderno de encargos tinha que fazer 50% e acabaram por ser mais, de facto esta coisa de ir para o Beato, para a ajuda, para a Meixoeira, para todo o resto da cidade, seria uma possibilidade. Portanto, de facto estão a pô-lo no sítio onde já é mais fácil chegar em transporte público e onde é fácil andar a pé. O que para mim não é claro, certamente será para vocês, mas pelo menos na apresentação também não foi, é qual é o posicionamento, de que forma é que este sistema se articula com o que já existe na cidade. João, não sei se estás a acabar de dar Vidal. Não sei se estás... Eu pelo menos não conseguia apontar todas as perguntas da Ana. Ela depois passa um papelinho. Bem, a ver se consigo responder a todas com igual brevidade e de forma tão sistemática. A questão da redução do tráfego automóvel, não é? Que era um dos objetivos que, digamos, que queremos que um sistema de bike sharing ajude a alcançar numa cidade. E se calhar respondendo também já à questão, para que é que isto serve? Isto não faz sentido nenhum, agora vão pôr aqui um bike sharing na cidade, a gente não precisa nada disto, não é? A gente viu que existe mais de 1 milhão de bicicletas, existe mais de 9 mil cidades, mas na verdade há aqui várias peças que se integram. Ou seja, quando a EML está a desenvolver parques dissuasores à entrada da cidade para dar a possibilidade das pessoas deixarem os seus veículos, a sua viatura individual, e não virem para o centro da cidade. Estes parques já foram anunciados pelo Sr. Presidente de Câmara, serão parques de grande dimensão, serão parques a um preço extremamente simbólico, para precisamente dizer às pessoas não venham para dentro da cidade. Quando a EML já existe e tarifa o estacionamento, precisamente para criar um desincentivo ao uso da viatura individual e que ela venha para o centro da cidade. Naturalmente tem que haver uma combinação destas penalidades, o pagamento do estacionamento, mas com um conjunto de meios alternativos, porque nós não podemos dizer às pessoas não venham para a cidade, mas depois não damos formas alternativas ao transporte individual. E no fundo, quando se estão a criar parques dissuasores, quando se batalhou tanto por ter um operador como a Carris municipal, onde se possam e haja margem para redesenhar rotas, redesenhar horários, aumentar o serviço, não é? Reduzir tarifários. De fundo, o bike sharing é mais uma peça que entra, digamos assim, neste puzzle. E, obviamente, que há uma ligação entre o bike sharing e outras formas de transporte público. Hoje em dia, e nas cidades do presente e do futuro, o que tem que ser dado às pessoas, aos residentes e aos visitantes é uma panóplia de instrumentos, de ferramentas de mobilidade, com a facilidade das pessoas poderem usar cada opção do menu em função da conveniência, a cada momento. Ou seja, eu tenho que ter a opção
se possível e fizer sentido, ir de metro, porque há trânsito à superfície ou porque quer fazer uma distância maior, ou usar, se for para fazer o last mile, quando sai do metro, porque o metro não para exatamente ao pé do sítio onde eu quero ir, poder fazer os últimos metros ao last mile de bicicleta partilhada e ter uma à porta do metro e eventualmente ter uma à porta do local onde eu quero ir. No fundo, o bike sharing entra aqui, digamos assim, a completar esta alternativa de opções de mobilidade ao transporte individual, que têm que estar acordadas e integradas entre si, e no futuro a Câmara Municipal dará mais novidades sobre este tema da integração e do livre acesso a todas estas opções de mobilidade, mas é um bocado por aqui. Um grande operador de transporte rodoviário municipal, que está a ser completamente redesenhado, a construção de parques dissuasores, a introdução de uma nova ferramenta de mobilidade que é o bike sharing, que permite, no seu conjunto, criar um conjunto de opções alternativas ao uso do transporte individual. Relativamente à questão de, mas porque é que vocês estão a pôr isto para turistas, não é? Vão entrar, digamos assim, com o flutuar e rivalizar com o negócio de operadores privados. Pode parecer, mas não é. E não é pelo seguinte, na lógica do bike sharing, uma vez que isto é uma forma de transporte, quando apresentarmos o tarifário, vai ficar claro que as pessoas vão poder usar o bike sharing várias vezes por dia, mas por um período de tempo. Ou seja, tal como acontece nas outras cidades, não estamos a inventar a roda, a pessoa pode usar a bicicleta durante X minutos, meia hora, 45 minutos, 25 minutos, varia de cidade para cidade, mas anda mais ou menos por aqui, e depois tem que parar durante algum tempo, e depois só ao fim de outros minutos é que pode pegar para fazer outra viagem. Porque a ideia é que isto não seja um review de bicicletas. Isto não é um aluguer de bicicleta tradicional, em que eu alugo a bicicleta e estou com a bicicleta o dia todo, ou estou com a bicicleta a manhã toda. Não. Isto é para eu fazer a viagem do ponto A ao ponto B. É um meio de transporte. E também para os turistas vai ter essa funcionalidade. Ou seja, os turistas também vão ter que fazer uma viagem num tempo determinado. Não vão poder reter a bicicleta. E por isso não concorre com o renting, porque um turista que queira ter a bicicleta uma manhã, ou um dia, ou 3 dias está cá em Lisboa, vai às lojas tradicionais que já existem, ainda bem que existem, e queremos que continuem a existir, e tem o seu segmento. Um turista que, em vez de queira ir de um ponto A para o ponto B, ou queira fazer isso várias vezes por dia, então tem o bike sharing, mas tem sempre a obrigação de fazer uma viagem e atracar, e estacionar. De modo que não tinham a informação toda, mas só para vos descansar que não concorre com os operadores privados. Relativamente à questão do capacete, já me referi a ela, não é? Temos parceiros jurídicos que dizem que isto é um velocípede sem motor, é equiparado, de acordo com a legislação europeia e nacional, a um velocípede sem motor, e os velocípedes sem motores, ao abrigo do Código da Estrada, não carecem de uso obrigatório de capacete. Naturalmente, quem quiser usar será livre de o fazer e fica ao critério de cada um. Quanto à questão das bicicletas privadas, do estacionamento das bicicletas privadas, muitos parques em Mel, especialmente os parques não são à superfície, os parques, digamos, fechados, já têm estacionamento. Já têm estacionamento para bicicletas. E é bem usado. Pelo menos alguns que estou a lembrar, como a calçada do Combro ou o chão do Loureiro. De facto, foi uma coisa que nós já implementámos e com sucesso, porque de facto as pessoas usam e de facto havia essa necessidade. Sim, e é uma boa ideia. Acho que mais ou menos cobri as questões. Quando disseste um velocípede sem motor, querias dizer um velocípede com motor, pedelec, não um velocípede de... Sim. Sim. Ou seja, para efeitos do Código da Estrada, as bicicletas pedelec são consideradas velocípedes sem motor, não são consideradas motociclos com motor, e esses sim têm uso obrigatório de capacete. Temos muitos inscritos. Havia um que estava pendurado lá atrás, eu queria que fosse o primeiro, e depois temos um segundo aqui, claro que estamos da frente para trás. Temos aqui um segundo, e depois lá temos. Boa tarde. O meu nome é Miguel Tenósio Carvalho. Minha dúvida tem outra vez a ver com a distribuição das 140 rotas. Eu percebo que haja uma necessidade de haver uma mínima intensidade para o sistema funcionar, mas por outro lado é difícil compreender como é que
O sistema pode funcionar quando eu fiz uma conta por alto, cerca de 70, 80 das deslocações que eu faço em Lisboa, usualmente não estão cobertas à partida e à chegada. Eu dificilmente vou aderir a este sistema, só me serve para 20% das deslocações, se calhar vou usar 20%. Mas não quero entrar com essa discussão, só quero dizer que, de facto, a densidade mínima tem que ficar a perceber. O meu ponto é seguir, já foi repetido várias vezes que esta distribuição inicial para a primeira fase, e sendo que este contrato é 8 anos, quando é que seria essa segunda fase de tudo correr bem? Obrigado. Deste lado, não sei, havia várias pessoas que se tinham inscrito ali. Temos 2 pessoas ali. Boa tarde, o meu nome é Guilherme Correia, da Junta de Freguesia de Olivais, e a minha questão vinha no sentido de questionar esta dita integração, uma vez que... aqui. Portanto, a ciclovia que faz a ligação do Parque das Nações ao Campo Grande, atravessando a freguesia de Olivais, que é uma freguesia de dormitório, não tem grandes serviços ou indústria ou outros, não está contemplada nesta distribuição inicial. E nesse sentido também pegar aqui nesta questão do contrato de 8 anos. Portanto, foi feito um investimento na ciclovia, ela existe, é uma freguesia que tem muita afluência de pessoas e é um bairro de dormitório. Como é que se vê a questão de integrar, ou porque é que se foi pensar no modo de integração, a freguesia não está contemplada? Muito obrigado. Mais uma pergunta? Boa tarde, o meu nome é Frederico Barroso, sou economista Smart Cities e tenho 2 questões muito curtas. Gostava de perceber se há algum tipo de expectativa em termos de número de avisadores e depois gostava de perceber porque é que houve zonas onde claramente há procura, nomeadamente a Avenida Almirante Reis, que fica cortada a meio, e porque é que a rede chega, por exemplo, a Belém, mas não chega a uma interface importante de transportes como é a estação de Algés. Obrigado. Ok. Muito bem, se calhar ficava por aqui. João, queres avançar? Estás a tomar as tuas notas? Se entretanto houver alguém ligado à equipa de planeamento que queira comentar algumas das questões que estão a ser colocadas e que estão a ser dirigidas ao João, mas que se vai ser dirigidas à Câmara, nós estamos abertos a essa oportunidade de seja dada. Muito bem. Então, tentando responder aqui às várias questões, naturalmente houve esta nota que eu creio que não referi na apresentação. Este trabalho de planeamento foi feito por várias entidades, também pela não esteve envolvida, mas também pela Câmara, creio que a Lisboa Nova também terá participado, foi um trabalho multidisciplinar de várias entidades. E vamos lá ver, naturalmente todos gostaríamos que o sistema cobrisse a cidade toda, mas estas coisas em todas as cidades aconteceram de forma gradual. Eu vejo como positivo, acho que era muito mau sinal nós estarmos aqui a discutir porque é que temos isto aqui, porque é que temos isto nesta parte da cidade. Não faz sentido, não é preciso isto. A cidade não precisa deste sistema de transporte nesta parte da cidade. É bom que a discussão seja porque é que não está aqui, porque é que ainda não chega aqui. E é verdade, a questão é essa. Todos os sistemas nas várias cidades aconteceram de forma gradual. Vejam, por exemplo, Madrid começou com 1000, mais ou menos o número de bicicletas que nós temos, e depois ao fim de 8, 9 meses deu logo o salto para 2000. E naturalmente também há outra dimensão, que é a crítica, estar a pôr, digamos assim, promover o uso da bicicleta como meio de transporte em locais que ainda não estão preparados em termos de infraestrutura para o fazer, também é preciso algum cuidado, não é? E no fundo, quando se optou por dizer, olha, numa primeira fase o que podemos ter é este número de bicicletas, é isto que podemos suportar,
Então foram considerados vários fatores, aquela lista de fatores que eu listei lá atrás. E um dos fatores críticos era naturalmente a disponibilidade de infraestrutura, de existir em rede ciclável, que é um fator importante. Ou seja, e naturalmente este plano de expansão da rede ciclável que o Sr. Presidente da Câmara anunciou, de um aumento de 150 km face aos 60 que existem, é um salto grande, vai permitir dotar outros territórios da cidade de condições para, num futuro próximo, terem, de certa forma, esta ferramenta de mobilidade. De modo que eu acho que isto permite explicar e perceber porque